Olá, pessoal. Cumprimento todos e a todas. Eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagens do Enem para vocês aqui no canal Conquiste Seus Sonhos. E eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para vocês ficarem atentos às novidades do canal. Pessoal, vocês vão encontrar uma infinidade de materiais que vão ajudar vocês a gabaritar na prova do Enem, certo? Nós temos aulas de várias disciplinas para poder aprimorar o conhecimento. Eu deixo também aqui os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, agora, sem mais delongas, seguimos com a nossa aula de hoje, certo? A aula de hoje, pessoal, é um assunto muito interessante, muito pertinente para a preparação para a prova do Enem, certo? É sobre gêneros textuais. Nós sabemos que os gêneros textuais, nós temos uma infinidade de textos e diferentes características. E hoje, especificamente nesta aula, nós vamos ver sobre o gênero jornalístico. Isso mesmo. Esse gênero jornalístico, nós vamos saber sobre reportagem, notícia e editorial, certo? Seguimos, pessoal. Texto jornalístico. Vamos começar aqui com uma breve introdução, né? Para nós, uh, ao longo da aula, vamos aprendendo as suas principais características para não errar na prova, certo? Então, pessoal, pause o vídeo, volte à aula se necessário. Ao final da aula, nós teremos um exercício para aprimorar os nossos conhecimentos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Faça suas anotações, preste bem atenção. Texto jornalístico seria o que seria esse texto jornalístico? Vamos lá, a nossa introdução. Se destacam como textos jornalísticos os que estão atrelados aos jornais, rádio, televisão e revistas. A principal característica é a informação sobre algum assunto a ser comunicado. Então, pessoal, se nós lemos um texto, né, se cair um texto, por exemplo, com a forma de pergunta ali na prova, e ele tiver essa principal característica aqui, que é de informação sobre algum assunto, é, algum comunicado, e estiver perguntando que gênero textual venha a ser este, nós já vamos saber, não é, pessoal? Vocês vão lembrar. É um texto jornalístico, porque ele tem esse cunho, essa característica de informação, de comunicado, né? Comunicar sobre algum assunto, certo? Vejamos. Eu trouxe aqui para vocês um quadro, é, é mais explicativo mesmo, assim, só para nós é, entendemos como que seria a estrutura básica do texto jornalístico, certo? É, Vejamos ali, a princípio nós temos o quê? A pauta. Não sei se vocês já ouviram, né? Em alguma circunstância, no dia a dia mesmo, de repente na escola, sei, no trabalho, no estágio, vamos colocar assim, o que temos em pauta hoje, na reunião, né? Geralmente nós pontuamos em pontos de pauta, né? Que seria o que aqui neste gênero jornalístico? Seria o tema, ou conhecido como assunto, que está em pauta hoje, por exemplo, né? X assunto está em pauta, né? Então, nós vamos falar sobre X assunto, vamos fazer a nossa estrutura aqui, certo? Depois da pauta, que é a chave, né, do texto ali, vamos colocar assim, nós temos a apuração. O que seria a apuração? A apuração é as informações recolhidas e verificações dos fatos, né? Então, talvez vocês já viram até em filmes, né? Vamos fazer a apuração, né? A apuração seria isso, né? As informações recolhidas e verificações dos fatos, certo? Nós temos também a redação, né? O que seria a redação? É o texto composto por meio das informações, né? Então, o texto
vamos colocar assim propriamente dito, né? É a redação, né? O que temos aqui nessa redação, né? O que temos nesse texto, nessa estrutura aqui, certo? E para concluir aqui essa primeira parte, nós temos a edição, pessoal, edição, quanto é importante, certo? Que é a revisão de texto, né? Pois bem, no jornal, isso aqui é a nível de curiosidade, né? Geralmente nós vamos ter, assim, basicamente, os profissionais que fazem cada parte dessa estrutura, certo? Até chegar ali na equipe da edição, porque essa equipe da edição, o que é a revisão de texto, né? Literalmente falando, revisão mesmo para ver a questão gramatical, é, a estrutura do texto, se está coerente, né? Então, esse seria mais ou menos não, seria a estrutura inicial, tá bem? Desse gênero jornalístico. Então vamos lá. A pauta, a apuração, a redação e, por fim, não menos importante, a edição, certo? Seguimos. Agora que veio o título, né, pessoal? Mas é a estrutura do texto jornalístico, eu já havia dito, certo? Então, seguimos com a nossa aula. O intuito é transmitir as informações sobre um determinado assunto ou tema em forma de prosa, ou seja, de forma objetiva. Então, quando eu falar assim, nós já vimos em aulas anteriores, por isso eu ressalto a importância de estar inscrito no canal para vocês acompanhar as aulas. De repente, a aula que você está assistindo agora pode às vezes estar um tanto confuso no momento. Você pode voltar à aula, pode assistir aulas anteriores que falam sobre o assunto, né, ou posteriores. Então, é uma sequência de aulas, pessoal. É muito importante estar inscrito no canal por conta disso, certo? Também, além da importância de você estar aprendendo e aprimorar os conhecimentos. Então, aqui vejamos. E quando falamos em prosa, em texto, em forma de prosa, vamos colocar assim, basicamente, é uma forma objetiva, certo? No jornalismo, é utilizado o método da sua produção de texto por meio de indagações. É assim como, vejamos aqui, pessoal, a linguagem jornalística aqui, certo? Vamos lá. Linguagem jornalística. Para se iniciar aqui, né, já vimos a estrutura agora, a linguagem propriamente dita. Por quê? Temos que saber o porquê, pessoal. A causa do ocorrido, por que está acontecendo, aconteceu tal fato, né? O porquê. Também é importante onde, o local que aconteceu, né? Como, né? Ali como, a forma que ocorreu, né? Como que se deu, né? Foi um acidente, né? Foi provocado, foi proposital, esse é um exemplo, pessoal. E aí, quando? Que horas e dia, né, que ocorreu o tal fato, certo? Quem? Os envolvidos, né, envolvidos no acontecimento, né, por assim dizer. O que? O evento em si, né, o acontecimento, o fato, né, o que seria, no caso, né. Vejamos, pessoal, agora o título veio corretamente, ali, ó, características gerais da linguagem jornalística, certo? Na sua estrutura gramatical, é composta por frases curtas, ideias esclarecidas, muito importante isso, tornando o texto objetivo no máximo possível, certo? A repetição é recurso muito importante, pois levam à memorização e o entendimento das informações, certo? Então, ali, vejamos novamente. As características gerais da linguagem, função da linguagem. Vejamos, pessoal, tem uma certa diferença quando nós falamos sobre a estrutura do texto jornalístico e de quando falamos da
linguagem, que a linguagem, nós já vimos também em aulas anteriores, é a forma de comunicação, né? Então, é muito importante essa questão também. Então, vejamos. Por que eu estou falando isso? Porque talvez na hora da prova você vai ler o enunciado e pode se confundir um tanto quanto linguagem e estrutura. Então, anote aí, pessoal. Estrutura, vamos colocar assim, é a esquematização, né? É propriamente dita, a ordem que vai ocorrer ali, certo? E a linguagem é a forma com que vai chegar essa informação, essa forma de comunicação, certo, pessoal? Vamos ler novamente aqui só para fixar o conteúdo, certo? Lembrando que aprender e estudar não é decorar, certo? É você ler, compreender, anotar e buscar mais sobre aquele assunto, né? Isso é uma dica do professor Sasuke. Está bem? Voltamos aqui ao texto. Na sua estrutura gramatical, é composta por frases curtas, ideias esclarecidas, tornando o texto objetivo no máximo possível. A repetição é um recurso muito importante, pois leva à memorização e o entendimento das informações. Vejamos, pessoal, tipos de texto no gênero jornalístico, como havíamos dito. Dentro de um gênero textual, nós temos uma série de características, uma série de formas, né, vamos colocar assim, para se comunicar, para trazer, no caso aqui que é jornalístico, né, as informações, certo? Nós temos aqui, então, primeiramente, que tipo de textos de gênero jornalístico, certo? O texto narrativo, né? Também já vimos em outras aulas, mas vamos frisar mais uma vez aqui, porque estamos falando do gênero jornalístico, utilizando o texto narrativo, certo? Vejamos. É escrito em prosa, né, maneira objetiva, né? É narrado, por sua vez, fatos e acontecimentos, apresentando o tempo e o espaço ocorrido, né? Nós temos também aqui o texto descritivo. O que seria o texto descritivo, pessoal? Ele descreve, né? Relata o fato ocorrido e as suas particularidades, né? Então vejamos, ali no narrativo, ele vai descrever ali em forma de prosa, que é uma forma objetiva, certo? O mais claro possível, né? Apresentando mais detalhes possíveis também, vamos falar assim, por exemplo, do tempo, espaço ocorrido. E o descritivo, o próprio nome já diz, ele vai descrever, né? Ele vai narrar, ele vai relatar o fato ocorrido e as suas particularidades. Particularidades são as características dos mínimos detalhes. Vejamos, pessoal. Temos também, dentro desse gênero jornalístico, que é o que nós estamos estudando, frisando bem, o texto dissertativo opinativo, pessoal. Muito importante, tome nota, porque pode cair, sim, uma questão relacionada a esses temas específicos aqui do gênero jornalístico, pessoal. Presta bem atenção. O dissertativo opinativo se destaca pela defesa, argumentação de uma ideia, podendo ser também uma opinião, né? Então, assim, ele é dissertativo, porque ele tá fazendo uma defesa. Não sei se vocês já ouviram, já presenciaram, a pessoa, geralmente, quando vai fazer uma conclusão de curso, um mestrado, não sei, ele vai fazer uma dissertação, um texto dissertativo. Ele vai o quê? Fazer uma defesa depois, não vai defender? Já ouviram esse termo? Ah, eu vou defender minha pesquisa, vou defender o meu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, ele vai fazer uma defesa ali, é um texto dissertativo, pessoal. E aqui também, como ele é opinativo, né, se tratando aqui do gênero jornalístico,
Ele tem o que? A questão da argumentação de uma ideia, né? No caso que ele vai trazer ali, ele vai argumentar e também ele pode ter uma opinião, né? Não sei se ele vai passar uma notícia, por exemplo, sobre é, chuva forte, um desabamento, e de repente deixar uma opinião. Se fizesse, né, um sistema, poderia amenizar, né, fazer uma barragem, por exemplo. É só um exemplo, pessoal, um exemplo simples. E aí tem também o texto injuntivo, né? O que seria o texto injuntivo, pessoal? O texto injuntivo também conhecido como instrucional. A sua maior característica é a explicação. Vejamos, como que nós utilizamos, pessoal, o gênero jornalístico no dia a dia? Quando nós falamos em gênero jornalístico, né, muitas vezes nós podemos pensar, nossa, tá bem distante de mim, professor. Eu não trabalho com redação, com jornal, bem longe disso. Mas vejamos, nós utilizamos sim, né, no nosso dia a dia. Por isso que é importante prestar bem atenção nas características, para na hora da prova vocês lembrarem, né, que não é tão difícil assim, é algo, você prestar bem atenção, ler ali as alternativas, você vai assinalar a alternativa correta, se for assim no enunciado, se for incorreta, vice-versa. Botamos aqui. Então, injuntivo, quando eu falei, o texto injuntivo também é conhecido como institucional, né? A sua maior característica é a explicação. Vou dar um exemplo aqui, um pouco distante aqui do jornal, mas só para você entender mais ou menos o que seria esse injuntivo. Um manual de instrução, né? Ele é explicativo, por exemplo, né? Mas aqui no jornal, no caso, seria uma parte mesmo que estaria ali explicando o ocorrido, passando os detalhes, seria um texto injuntivo, né? Temos também. Tem a função de transmitir, né, para o leitor, não somente a informação, mas para além de instruir sem o propósito de convencimento. Aqui, no caso, é o instrutivo, né? Ele não vai. Deixa eu só botar aqui. O injuntivo, ele não vai fazer ali como, por exemplo, a defesa da ideia, certo? Instrucional, né? Está instruindo também, mas ele tem a função de transmitir para o leitor não somente a informação, mas para além de instruir, né? Sem o propósito de convencimento, certo? Temos também o texto expositivo, pessoal. O que seria o texto expositivo? Se caracteriza, melhor dizendo, por apresentar um assunto e informar ao leitor, e é importante que apresente dados verídicos e comprováveis, né? É um texto expositivo, está expondo ali o fato ocorrido, mas tem que ser verídico, tem que ser comprováveis. Por exemplo, ele vai explorar, encontramos, né, objetos roubados, por exemplo, né? Tem que ser verídico ali, tem que comprovar ali, mostrar as provas, né? Vamos colocar assim. É um texto expositivo, está informando ao leitor aqui, o que está acontecendo, o que houve com aquele fato ali, literalmente falando, mas ele tem que ser verídico e comprovável, certo? Vejamos, pessoal, trouxe um quadro aqui muito importante sobre a estrutura, mas agora a estrutura no jornal propriamente dito. Nós vimos ali a estrutura de como, por exemplo, realizar o texto, né, em si. E agora nós vamos ver aqui no jornal. Esse quadro aqui eu retirei no site. Temos ali ao lado a fonte por conta de direitos autorais. Então eu trouxe aqui para vocês porque é um exemplo muito nítido. Vejamos. Nós temos ali as flechinhas. Título. O título seria o quê? A manchete. E a manchete nada mais é, né, explicando aqui, aquele título, as letras destacadas que você vê no jornal, geralmente é um taxa alto, é negrito, né? Que você pode entender que aquilo ali é a manchete,
é o título principal, né? Então vejamos aqui esse exemplo. O título aqui. Seleção Nacional de Futebol empatou hoje a 2 bolas. Ok. Nós temos o chamada LED. LED. LED nada mais é, pessoal, do que aquele texto curto, explicativo ali, antes de vir o corpo do texto, a redação propriamente dita. Tem um texto como se fosse um resumo. Esse resumo, vamos colocar assim, seria LED, né? Vejamos aqui. Título: Seleção Nacional de Futebol empatou hoje a 2 bolas. É no LED, que é o texto explicativo, o resumo, vamos colocar assim. A Seleção Nacional de Futebol empatou esta tarde a 2 bolas com a sua congênere de Madagascar, em Antananarivo. Então aqui é um resumo aonde ocorreu, onde foi o jogo, né, o que aconteceu, o período ali, ó, esta tarde, né? Então nós entendemos que o jogo não foi à noite e nem pela manhã, porque já colocaram no período que esta tarde, esse seria a LED. E o corpo, pessoal, a redação em si, né, onde fala a notícia por inteira, né? É só um pedacinho ali. Os Bambas entraram a ganhar ao marcar logo aos 5 minutos do jogo por intermédio de Salomão. Então, assim por diante. Então, nós vemos o título, que seria a manchete, a LED, que seria esse resumo, esse texto explicativo, explicando, né, de fato, o que será informado, né? E nós temos o corpo, que é o texto propriamente dito. Vejamos. Nós temos também, pessoal, muito conhecido pelo gênero jornalístico, então uma característica bem marcante é a pirâmide invertida. Isso mesmo, pessoal. O que seria essa pirâmide invertida? Recursos utilizados nos jornais demarcando a hierarquia das informações, tendo em vista a ordem decrescente de importância. Pensa bem atenção, pessoal. Tendo em vista a ordem decrescente não é crescente, é decrescente de importância, tá bem? Então vejamos, essa pirâmide invertida, né? Que você pode colocar crescente, né, geralmente. Ali vai ser decrescente. É um recurso muito utilizado. Eu trouxe mais esse outro quadro aqui, bem explicativo dessa pirâmide invertida. Vejamos que o próprio desenho em si, ele é invertido. É uma pirâmide, literalmente, né? Onde a base fica na parte superior, né? Que seria a base, nós conhecemos a pirâmide, geralmente, certo? Tem a fonte ao lado também, pessoal, de onde foi retirado, contas dos direitos. Vejamos. É bem explicativo. Pessoal, o título, vejamos o título, onde está o título, certo? Tem a intenção de atrair o leitor. Não é assim a manchete? Se você pega um jornal, tanto impresso, ou até mesmo se você for ler ele online, você vai ler o título, certo? Para saber do que se trata, para você fazer a sua leitura. Ver se é um assunto conivente, né? De seu interesse ou de suma importância para determinado momento ou trabalho específico, né? A depender da importância, da necessidade e tudo mais. Então, vejamos. Então, temos o título, que tem a intenção de atrair o leitor. Temos a LED. LED, pessoal, também pode ser escrito como lead mesmo, né? De uma forma mais emportuguesada, vamos colocar assim, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Você encontrar lead, LED, é a mesma coisa. Então, o LED é o primeiro parágrafo inicial da notícia, busca responder todas as informações importantes. Vejamos ali as flechinhas, pessoal, siga as flechas. O que, onde, por quê, quando e como.
Então, o que? O que ocorreu? Onde? O local do acontecido. Por quê? Por que isso aconteceu? Quando? Tarde, noite, dia, né? A questão do tempo ali que nós estávamos falando. Como? Como que ocorreu, né? Agora lembrando ali da figura anterior, né? Quando nós vimos ali o título falando do futebol, do período, né? Onde aconteceu. Você viu que a Lady falou exatamente, nessa tarde ocorreu, falou local, né? E falou o porquê, né? Que aconteceu ele ter feito a duas bolas, né? E explicou ali. Então, o LED é esse primeiro parágrafo, esse texto, né, inicial da notícia. E depois nós temos o que? O corpo da notícia, que é o desenvolvimento propriamente dito, e apresenta as informações com mais detalhes, porque é somente no corpo da notícia que vocês vão saber exatamente o que ocorreu, certo? Você vai ter mais detalhe do que ocorreu. Nós temos também os gêneros jornalísticos aqui, editorial. O que seria esse editorial, pessoal? Geralmente aqui ele vai ter o que? A introdução. Aí na introdução ele tem a demonstração sobre o assunto que será abordado no decorrer da leitura. E tem o desenvolvimento, que destaca a argumentação do escritor ou da escritora, né? E também nós temos a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Vejamos. Temos também a notícia. O que seria a notícia? É um texto informativo a respeito de um fato ocorrido. O texto pode ser descritivo e narrativo, podendo apresentar às pessoas envolvidas o espaço e o tempo. Então, a notícia propriamente dita, ela tem todas as características. Ela tem que informar o que está acontecendo, ela vai descrever, vai narrar e vai explicar, apresentar, melhor dizendo, as pessoas, né, os envolvidos, as envolvidas, e o espaço e o tempo do ocorrido. E a reportagem, o seu maior objetivo é expor, dar opinião e interpretar informações. A reportagem propriamente dita, pessoal. Seu maior objetivo é expor, dar opinião e interpretar informações. Vejamos. Nós também temos a entrevista, o gênero textual que tem por objetivo ser informativa, se destacando pelos principais meios de comunicações, como revistas, internet, TV e jornais. As entrevistas, né, pessoal? Se você assiste um programa na TV que tem o quadro entrevista, na revista também nós temos um espaço para entrevistado, né, da semana, do mês, dependendo da revista, e nos jornais também tem essa questão de entrevista, que vamos colocar assim, para você recordar, por exemplo, tem um programa, né? A pessoa vamos colocar aqui um programa de televisão, mas né, o jornal também tem ali na revista, o responsável vai fazer perguntas, por exemplo, eu vou entrevistar um aluno, né? Eu vou entrevistar um aluno, dependendo, vamos falar sobre futebol, não sei, né? Ou sobre o Enem, vamos falar sobre o Enem, melhor, né? Então eu vou entrevistar esse aluno, essa aluna, eu vou perguntar, você é a primeira vez que você faz o Enem, né? Quais as matérias que você achou mais difíceis, por exemplo, uma entrevista, né? Ele vai fazer perguntas e o aluno, a aluna vai responder o que eles acham, né? A opinião deles, ou se eles já fizeram o Enem, como que foi a experiência. É só um exemplo, pessoal. Temos também os textos publicitários, esses também são muito importantes. Vejamos, podem ocorrer de forma oral, escrita ou visual, certo? Está interligado
a campanhas publicitárias, né? Publicitárias já vem em mente, né? A questão publicitária de publicar, de expor, de fazer propaganda, né? De apresentar um produto, apresentar uma determinada empresa. A parte publicitária mesmo do negócio, vamos colocar assim, né? Então, ela pode ser de forma oral, pode ser escrita ou visual, né? Pode ter uma imagem ali do cartão da empresa, por exemplo, né? E está interligado a campanhas publicitárias, né? Vejamos, os classificados, pessoal, se ouviram falar sobre os classificados, ou até mesmo já teve a oportunidade de ter, e bons, um classificado, certo? Também trouxe esse quadro para vocês, tem a fonte ao lado, certo? Porque eu achei muito interessante. Vejamos, esse aqui é um quadro com a imagem de um classificado real, né? Vamos colocar assim. Classificado de venda, troca, doação, celíacos e alérgicos, né? Esse aqui é um classificado de exemplo. Nós temos ali, por exemplo, venda e troca, né? Cotia, São Paulo, estou vendendo meu ar-condicionado da Electrolux por R$ 600. Um ano de uso, favor, só interessados entrem em contato. Ali, xxx, né, o arroba, que seria o e-mail da pessoa, o contato. Vamos colocar, assim, o Instagram também, né? Ali seria, perdão, seria a questão do classificado ali de venda e troca, certo? Nós temos também a doação, né? A doação, por exemplo, São Paulo, doando um fogão de 5 bocas da Electrolux. Nunca entrou em contato com o glúten, né? Por favor, só interessados entrar em contato, @xxx. Vamos colocar assim. Aí também temos ali abaixo. Procure quem esteja desapegando de, né? São Paulo também, procuro quem esteja desapegando de colchão de solteiro, precinho de desapego, por favor, só interessado em contato. É interessante, né? Vocês analisar aqui a questão dos classificados, mas é uma página muitíssimo importante, né? Na parte do texto jornalístico, porque vejamos, aqui você tem venda e troca, você tem doação, você tem procura quem desapega, também que é uma forma de doação. Também temos as chamadas páginas amarelas, né? Que seria também os classificados, por exemplo, aqui não tem, mas classificados de emprego, pessoal, de trabalho, né? Vagas de trabalho, contratos, tal. Tem bastante. Você vê isso, e até em filmes também, às vezes a pessoa procurando emprego, ela vai direto ali na página dos classificados, aonde ela pode encontrar uma vaga disponível, certo? É só um exemplo, pessoal. Seguimos. Temos também artigos de opinião. O que seria esses artigos de opinião? É um texto argumentativo, geralmente trata-se de temas polêmicos, né? As características do artigo de opinião, de acordo com o dia 2011, que eu trouxe uma citação na íntegra, mas tem a fonte ali, a referência, melhor dizendo, que é de ano 2011, ela explica aqui, só voltar aqui sobre esses artigos de opinião, certo? Primeiramente, são textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, né? Produções vinculadas nos meios de comunicação, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos, né? Contém verbos no presente e no imperativo, né? É de acordo ali com Diana 2011, pessoal. Temos também crônicas, né? Trouxe também esse quadro, temos a referência ao lado da fonte, certo? Porque é bem explicativo o que seriam essas crônicas jornalísticas, né? Então, temos aqui dentro dos gêneros literários também que nós estudamos, né? Crônicas,
mas aqui nós estamos especificamente falando sobre a crônica jornalística, né? A crônica jornalística ela possui uma marca de registro circunstancial feito por um narrador repórter que relata um fato, não mais um só receptor, porém há muitos leitores que formam um público determinado. A linguagem jornalística desempenha a função poética no momento em que recria a notícia, captando seu misterioso encantamento. O jornalista, portanto, não deve simplesmente registrar uma notícia. Cabe a ele explorar o poder das palavras para que o leitor possa vivenciar com emoção semelhante à do repórter aquilo que está sendo narrado, né? Então, não basta contar, ler, escrever, certo? Tem que ter emoção, tem que ter realismo ali, tem que ser algo com expressão, né? Quando ele fala ali desse narrador repórter, certo? Vejamos, pessoal, nós temos também as chamadas resenhas. O que seriam as resenhas? Previamente é constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão, se destacando por descrever sobre um determinado assunto, podendo ser sobre um livro, sobre um show, entre outros. A gente vai falar assim, eu vou ler essa resenha aqui. No jornal, eu vou ler essa resenha. Está falando sobre um determinado show, um determinado livro que fizeram essa resenha, ou outros assuntos, certo? Temos também as charges, pessoal, não podemos deixar de fora, né, esse gênero. As charges se destacam por serem um gênero jornalístico que faz o uso de uma imagem para representações. São consideradas como uma crítica irônica que demonstra situações cotidianas. Vejamos, eu trouxe um exemplo aqui para vocês e ao lado tem a fonte também informativa de onde foi retirada, pessoal. Vejamos aqui essa charge, preste bem atenção. Como ela tem o intuito o quê? De representar algo através da imagem. Então, antes de lermos os balões, vamos fazer uma leitura prévia dela. Nós temos o quê? Uma casa soterrada de lixo, ou por lixo, melhor dizendo. E nós temos um casal ali sobre o telhado da casa, porque a casa já está toda inundada desse lixo, certo? Vejamos então a fala da primeira personagem aqui. Vamos ter que mudar? Ela faz uma pergunta. Vamos ter que mudar? E aí vejamos que na mão do segundo personagem ali, nós temos um manual, vamos colocar assim, um livro, um jornal, né? Já que estamos falando de jornal, falando sobre lei do lixo. Então vocês conseguem ver aqui a crítica irônica. Nós temos uma casa soterrada por lixo, nós temos um casal, vamos colocar assim, duas personagens, melhor dizendo, ali em cima do telhado, em que a primeira fala, vamos ter que mudar, pergunta, melhor dizendo, e a segunda personagem ali está com um manual, um livro, um jornal, que tem o título ali, Lei do Lixo, né? O personagem responde o seguinte, sim, os nossos hábitos, né? Vejamos que a primeira personagem está boquiaberta com todo aquele acontecimento, ela faz essa pergunta, vamos ter que mudar? Podemos interpretar que ela poderia estar dizendo, vamos ter que mudar de casa, porque esta já está toda inundada pelo lixo, né? E vejamos que é irônico quando o segundo personagem responde, sim, os nossos hábitos, porque a casa está inundada de lixo por conta dos hábitos errados, né? Vamos colocar assim, os maus hábitos, né? Melhor dizendo, de deixar o acúmulo de lixo até a casa ficar soterrada, porque ele está ali com o manual e ele entendeu que tem que mudar os hábitos, não é de casa. Então é irônico, ao mesmo tempo é engraçado quando você vê uma casa, a casa ali, nossa, eles estão em cima do telhado, né? Mas é irônico porque ele está fazendo uma crítica, né? Porque é um apontamento que nós temos que tomar cuidado com o meio ambiente, a nossa própria saúde e a questão do lixo, certo?
Pessoal, agora chegou a melhor hora, a hora dos exercícios. Isso mesmo, pessoal. É a hora de nós, né, provarmos, ou melhor dizendo, aprimorar os nossos conhecimentos. A questão dos exercícios aqui, pessoal, eu deixo 5 segundos para responder, mas é uma forma, né, fictícia, porque você pode dar pausa nessa faixa do vídeo, fazer as suas anotações, responder e depois retornar com o gabarito, porque em seguida tem o gabarito, certo? Mas aí eu deixo 5 segundos simbolicamente para vocês responder, mas vocês podem estar respondendo com calma, certo? Seguimos aqui de acordo com o nosso conteúdo estudado na aula de hoje, certo? Se destacam como textos jornalísticos os que estão atrelados aos jornais, rádio, televisão e revistas. A principal característica é a informação sobre algum assunto a ser comunicado. Assinale a alternativa correta de acordo com o conteúdo estudado. Pessoal, eu sempre deixo esse adendo, falo novamente, presta muita atenção no enunciado na hora de fazer a prova, porque ele pode estar perguntando tanto quanto a alternativa correta ou a alternativa incorreta. E o enunciado, ele traz a informação necessária para que você possa estar respondendo, vamos colocar assim, com melhor facilidade ali, certo? Mas vamos aqui. Vejamos, eu vou ler novamente. Se destacam como textos jornalísticos os que estão atrelados aos jornais, rádio, televisão e revistas. A principal característica é a informação sobre algum assunto a ser comunicado. Assinale a alternativa correta de acordo com o conteúdo estudado, certo? Letra A. Na linguagem jornalística, o intuito é transmitir as informações sobre um determinado assunto ou tema de forma de prosa, ou seja, de forma objetiva. Letra B. Texto narrativo não é escrito em prosa. É narrado, por sua vez, fatos e acontecimentos, apresentando o tempo e o espaço ocorrido. Letra C. Pirâmide invertida é um recurso utilizado pela televisão, demarcando a hierarquia das informações, tendo em vista a ordem decrescente de importância. Qual que seria a alternativa correta, pessoal? Letra A, letra B ou letra C? Deixo 5 segundos simbólicos aqui para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, pessoal? Ao nosso, melhor dizendo, gabarito. Isso mesmo, pessoal. Vejamos. Vamos ler novamente o enunciado. Se destacam como textos jornalísticos os que estão atrelados aos jornais, rádio, televisão e revistas. A principal característica é a informação sobre algum assunto a ser comunicado. Assinale a alternativa correta de acordo com o conteúdo estudado. Pessoal, a alternativa correta é a letra A. Isso mesmo, vejamos. Na linguagem jornalística, o intuito é transmitir as informações sobre um determinado assunto ou tema em forma de prosa, ou seja, de forma objetiva, e é isso mesmo que ocorre na linguagem jornalística. Vejamos o erro das demais alternativas. Letra B. Texto narrativo não é escrito em prosa? Pessoal, ele é escrito em prosa. Aí está o erro. Ele é narrado por sua vez o fato acontecimento, apresentado no tempo e espaço ocorrido, sim. Mas aqui ele diz que ele não é escrito em prosa e ele é escrito em prosa. A letra C. Pirâmide invertida é um recurso utilizado pela televisão. Ali, de acordo com o que nós estávamos estudando, é pelo o jornal, né? Principalmente aqui, de acordo com o material estudado, certo? É demarcada a hierarquia, sim, das informações, tendo em vista a ordem decrescente de importância. Mas a alternativa correta é a letra
Ah, pessoal, isso mesmo. Então, essa foi a aula de hoje. Eu deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem, ao professor Heitor Grilo, e deixo os meus agradecimentos a todos e a todas que assistiram essa aula. Pessoal, até a próxima aula. Bons estudos!